Vamos agora voltarmos para a palavra de Deus que estamos a estudar nas cartas do Apocalipse às 7 igrejas. Presta atenção agora porque eu quero testar o seu paladar. Que tal mastigar uma goiaba bem madura? Alguém gosta de goiaba, né? Agora, tem alguns perigos na goiaba, hein? Eu vou fazer uma pergunta aqui: quando é que você se anima mais? Qual a sua reação maior? Você dá uma dentada numa goiaba e descobre que tem uma banda de uma lagarta? Ou quando você vê a lagarta inteira? Naturalmente, você não pegou nada, né? Você viu ela inteira, né? Então, mas eu não gosto de goiaba não, gente. Até doce de goiaba é uma minha vida. Mas o que acontece é que há muitas goiabas bichadas. Eu aprendi uma forma de proteger a goiaba para ela não pegar a lagarta, né? Não dá uma aula, mas funciona. Mas existe uma mosca que ela tem um ferrão e faz isso, coloca lá dentro e lá fica a larva e ali vai crescendo e depois você vai e morde aquilo, né? Então tenha mais cuidado com as goiabas daqui para frente, mas isso é uma realidade. Eu estou dizendo isso, que uma goiaba bichada, como outras frutas também, tem seus problemas. E nós estamos hoje numa carta que está falando de uma igreja que uma forma estava bichada. Tinha um problema lá dentro. Tinha um problema. E abra então para Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2. E você verá que a irmã Rafaela já leu aqui. É a carta da igreja em Tiatira. E você percebe que esta é uma das cartas mais extensas. É a maior carta das 7, essa é a maior. Pode olhar assim de um relance você vê, as outras são tudo pequenas. Essa é grande. É do 18 ao 29. Nenhuma tem esse tamanho esse tanto de versículos, né? Essa é a maior carta. A igreja em Tiatira. Você deve já ser capaz de dizer, sem olhar, quais são as 7 igrejas da Ásia, às quais o Senhor Jesus direcionou uma missiva a cada uma delas. Eu não vou fazer um teste agora, mas poderá ser que um momento seja necessário. Mas elas têm uma ordem que deve ser seguida, a ordem cronológica das apresentações. Aí começa com Éfeso, depois de Éfeso, Esmirna, depois de Esmirna, Pérgamo, depois de Pérgamo, Tiatira, depois de Tiatira, Sardes, depois de Sardes, Filadélfia e por último então Laodiceia. São nomes até interessantes, até bonitos. E a gente tem visto aí algumas coisas sobre essas igrejas. E também visto uma certa representação profética em cada uma delas. Mesmo entendendo também que, apesar de assim o ser, em cada época, em igrejas diversificadas, existem representações quase que de todas elas. Por exemplo, agora, hoje, nas igrejas atuais, na nossa igreja pode ter representação de Tiatira, um pouco de Éfeso, um pouco de Sardes, um pouco de Laodiceia. Que procuremos ter um pouco das melhores, né, pelo menos, e procurar evitar as trágicas situações que foram repreendidas por Jesus. A gente introduziu há poucos dias, mostrando o que praticam e Jesus reprova, coisas que as igrejas toleram
e Jesus reprova totalmente. Isso foi visto em várias destas cartas, em algumas dessas cartas, não em todas, que nem todas recebem uma repreensão, todas recebem encorajamento, nem todas recebem um recapitular positivo, mas interessante que o Senhor Jesus, sendo elas todas dele, ele faz um certo elogio a cada uma delas. Começa mostrando o ponto positivo para mostrar então o lado negativo e trazer a devida repreensão. E de uma certa forma também, a maneira pela qual ele se apresenta a estas igrejas é devido à situação prevalecente na cidade. Por exemplo, aqui em Tiatira, ele se apresenta de que forma? Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Nessa cidade tinha a indústria de metal, de bronze, a indústria de bronze. Nessa cidade tinha a indústria de tecidos e púrpuras. Lança um link aí para Atos 16, bem como o nascimento da igreja de Filipos. Lá tinha uma senhora que era representante desta cidade, por nome Lídia, da cidade de Tiatira, que era vendedora de púrpura. A cidade de Tiatira, ela tinha um importante comércio. As pessoas saem daqui para ir fazer compras em algumas cidades aqui fora do estado, e geralmente as cidades onde vende muito para os comércios, né? Uma cidade aí é Caruaru, né? Caruaru, outros vão para Fortaleza, outros vão para Guarabira também, não é? Algumas cidades assim, aonde vende aqueles produtos que revendem um preço bom, então vão comprar lá. Tiatira recebia muita gente para fazer suas compras, era uma cidade comercial, não era uma cidade tão grande, mas uma cidade industrial, comercial, uma cidade que gerava muito emprego, uma cidade onde circulava muito dinheiro, e ela tinha o seu recapitular nessa área. E então o Senhor Jesus se apropria da situação para dar as devidas orientações a esta igreja. Lá, assim, só olhando, após a leitura que foi feita, que ele se apresenta também como o Filho de Deus. Certamente tem um motivo, em cada apresentação de Jesus tem um motivo. Nós vimos que em Pérgamo é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, a igreja estava precisando da palavra de Deus. Aqui nós temos o Filho de Deus. Aqui foi o tempo em que estava no auge a devida veneração a entidades, inclusive a Maria. Mas aqui Jesus não é o filho de Maria. Jesus aqui é apresentado como quem? Eu sou o Filho de Deus, gente. Ele está mostrando isso. Eu sou o filho, aqui é o Filho de Deus que está falando. É aquele que tem os olhos como chama de fogo, quer dizer, vê todas as coisas e anda, tem os pés como bronze polido. Ele vê e ele anda e seu olhar é penetrante. É o contraste com os ídolos. Os ídolos nada veem, não podem andar e nada podem fazer. Mas Jesus se apresenta. Não é que tivesse grandes centro de religião naquela cidade, mas tinha centros, não era uma centralidade apenas, mas eram deuses representativos que estavam altamente ligados ao comércio. Essa ideia de sindicatos, ela é antiga, não começou com alguns partidos políticos dos últimos tempos, não. Essa ideia de sindicato é antiga. Na cidade de Tiatira tinha uma forma de sindicato dos comerciantes. E o sindicato era um tipo de grêmio, um tipo de grêmio, uma associação. Quem fizesse parte desse tipo de associação era bem-vindo, era bem quisto em todo o comércio, tinha carta branca para comercializar onde quisesse e livremente como cidadão. Mas quem não fizesse parte desses grêmios, desses sindicatos, então estava privado, estava limitado. De uma certa forma, alguém já disse que podia declarar falência ao seu comércio, porque não tinha como prosperar se não tivesse uma associação com essas associações. Agora, isso tinha também o seu preço, as implicações. Qual era? É que esses
grêmios comerciais, tinham seus momentos de reuniões de confraternização, de recreação e também a veneração a Deus ligado a cada um deles, de forma que as comidas eram sacrificadas aos ídolos, as bebidas eram sacrificadas, a orgia era prevalecente na cidade, através dessas festas que eram uma cidade de licenciosidade. Eles praticavam um ato religioso em forma de prática de pecado, como sendo uma coisa natural de agradar os seus deuses. Isso é antigo no paganismo. Você vê no livro de Ezequiel, Deus repreendendo o povo dele, o povo de Israel, que estava sendo propenso a aceitar as práticas pagãs de misturar esses relacionamentos de junção sexual com adoração. Aí Deus castiga exatamente isso aí no livro de Ezequiel. E a gente viu hoje de manhã uma forma como estava a situação em Ezequiel, capítulo número 9, e mostramos o motivo, que era o capítulo 8, por isso foi nossa base para hoje pela manhã. Agora, nessas representações, estava inserida nesse contexto a igreja de Tiatira. Os crentes estavam lá. A igreja era uma igreja, a forma da igreja, você olhando assim, era uma igreja boa, né? Olhando assim, olha, Jesus disse: conheço as tuas obras. Tinha obras. O teu amor, tinha amor. A tua fé, obra, amor e fé. O teu serviço, trabalhava. E a tua perseverança, olha aí. E as tuas últimas obras, maiores, mais numerosas do que as primeiras. Aparentemente era uma igreja impecável. Mas, gente, essa igreja exatamente que Jesus a repreende severamente, mandando que se arrependa, mandando que mude de comportamento. Isso você pode ver que o trabalho, o serviço, não substitui piedade. Não substitui piedade. Não é nem pela quantidade que você faz, é o que faz e como faz e para quem faz. Essa igreja pode contrastar com Éfeso. Éfeso, logo cedo, teve um declínio. Abandonou o primeiro amor. Essa estava em alta, estava para outra direção. As últimas obras eram mais numerosas do que as primeiras. Então, mesmo que você esteja atuante de alguma forma, é preciso analisar os motivos e como está acontecendo a coisa, porque Jesus considera tudo isso. Nossa igreja pode-se dizer que está crescendo, está aumentando. Isso é bom, graças a Deus, mas também isso traz preocupação. Leva a gente a analisar com mais critério porque as pessoas estão aderindo à igreja. E é bom analisar isso. Não estamos contra, queremos incentivar cada vez mais pessoas a chegar a ouvir o Evangelho. Agora, vamos analisar bem nossos métodos, nossa forma, porque nós queremos pessoas serem apacentadas para o Senhor com segurança, com convicção, com certeza de onde está e para onde vai e de onde saiu. Então, isso serve de advertência para nós. E voltando então à situação histórica e à representação profética, veremos. Nesse contexto, nós vimos já que a igreja de Éfeso, ela representa a igreja apostólica do ano 32 ao ano 100, ao primeiro século. A igreja de Esmirna, representando a igreja perseguida, desde o ano 100 até 312, a igreja conhecida como a igreja dos mártires, onde morreu pessoas aos milhares. A igreja de Esmirna, o próprio nome dá esse significado. Era uma erva amarga que, quando esfregada, massacrada, exalava um aroma agradável, e foi o que a igreja produziu durante o tempo de sua perseguição. Foi
agrado a Deus, ela agradou a Deus pela sua perseverança, firmeza e confessar o nome de Jesus e por motivos corretos. Pérgamo já indo para os anos 590, ou melhor, 313 a 590, quase o ano 600, a igreja de Pérgamo, vimos a semana passada, isso aí já falando da igreja imperial. Não é mais uma igreja tão perseguida como era no início. Por quê? Porque não era mais a igreja perseguida como era na Esmirna e as outras. Porque a igreja tornou-se igreja imperial, a igreja importante. O imperador aderiu ao cristianismo e agora dá aval ao cristianismo. Vocês agora são importantes. Então foi até uma forma, de um lado foi bom, mas de outro lado foi a forma que o Satanás usou para declinar a igreja, porque a igreja agora era do Estado, o Estado era quem mandava. Esse é um diferencial batista através de toda a história, separação entre igreja e Estado. Lembramos domingo que igreja não se mistura com política. Igreja é igreja, política é política. Qualquer pessoa de qualquer segmento político pode chegar à igreja para assistir um culto, adorar a Deus, louvar a Deus, independentemente da sua posição política. A igreja é neutra. Qualquer cidadão pode chegar. A igreja não é de um partido, nem tampouco de um candidato, que seja deputado, que seja presidente, que seja prefeito, que seja governador. A igreja é de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Recomendamos domingo, qualquer pessoa que quiser vir, qualquer político que quer vir à igreja, venha antes da política. Se chegar somente no tempo da política, você é suspeito, está atrás de voto. Venha antes da política, frequente os cultos para ouvir a palavra de Deus, porque depois ele é suspeito, vem só para tentar conquistar voto e não vai conseguir aqui nada, pelo contrário, vai diminuir o seu prestígio nessa atitude. Não está errado também você vir, mas o motivo faz diferença. Hoje estamos então em Tiatira, cuja representação profética, ela vai do ano 590 até 1517. Gente, essa é a conhecida era de quê? A Idade das Trevas. Esse é o período conhecido como o declínio da igreja. A igreja de Tiatira representa exatamente esse declínio. Porque ela foi tolerante, é uma igreja tolerante, é uma igreja que compactuou com o pecado, é uma igreja que ninguém ofende ninguém. Olha, esse negócio aí, você tem o direito de agir como você quer, fazer o que você quiser, ninguém tem a ver nada com a sua vida, você é uma pessoa independente. Mas só que no contexto bíblico, quando você é unido a Cristo, é unido ao seu corpo, que é a sua igreja, da qual ele é o cabeça, e tem tudo a ver a prestar contas uns com os outros, e sim, juntos prestaremos contas a Deus. Já Sardes vai para os anos 1517 a 1730. Já Filadélfia, de 1730 a 1900, e Laodiceia, da nossa era para frente. Laodiceia, cuja representação é exatamente governo do povo. A época da democracia, a época da coisa, e Jesus fica de fora, apenas batendo na porta, eu quero entrada, e se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei. Interessante que ele bate na porta da igreja e tem indivíduos que vão abrir a porta. Pode se aplicar evangelisticamente, mas o contexto era para a igreja, o que estava acontecendo. E em todos os casos ele tem os seus representantes remanescentes para seguir exatamente os passos do Evangelho. O irmão José Avelino II, por favor. Irmão Avelino, já vem com ele aqui, por favor, vocês dois. Vocês dois, irmão Avelino, por favor. Quantas Bíblias temos aqui hoje à noite? Levante sua Bíblia, por favor. Levante sua Bíblia. Cada Bíblia vai receber um marcador. Certo? Cada Bíblia um marcador. Com isso que eu acabei de dizer. Obrigado, pode baixar. Ele vai chegando lá. Ele estava vendo agora. Vai chegando lá. É o costume de manhã, né? De manhã. Muito bem. Agora perdi o meu. Não, mas... Bom.
te entregarei. É só para você ter um roteiro aí, obrigado. Tem um roteiro onde vai seguindo, passo a passo, como eu fiz com as festas judaicas. Aqui por lá eu fazia um marcadorzinho de Bíblia para você situar. Esse eu me baseei especialmente na explanação do pastor Naor Pedrosa, mas eu conferi com o Haroldo, diretor do Palavra da Vida, ex-diretor do Palavra da Vida, também com outras pesquisas em alguns livros, mas sobretudo com base no que foi dito pelo pastor Benjamin Peterson, numa exposição às cartas do Apocalipse, dando essas datas. Vai ter uma pequena variação em alguns autores, mas são aproximados todos. A época em si identifica-se por igual, apenas questão de datas, mas isso aí é irrelevante, é apenas para você situar mais ou menos onde é que está cada representação profética dessas igrejas. O irmão está ativo aí? O vídeo está ativo? Então nossa saudação também, porque eu tive uma cobrança essa semana que tem irmão que estava acompanhando através do Facebook e disse: dá um alô para a gente, né? Então, se tem algum internauta nos acompanhando, a gente dá o nosso boa noite cordial aqui diretamente do 3-1 Igreja Batista Fundamentalista de Santa Cruz, nesta oportunidade. Foi lá em Coronel ontem e me cobraram isso, né? De pessoas acompanhando e eu não sabia na hora. Bom, mas volta agora, já deu para todo mundo, não foi? Deu para toda a Bíblia. O que sobrar pode dar para quem não tiver Bíblia, se quiser, tá bom? Parece que vai faltar. Tá certo, mas tem suficiente aí. Mas deixa lá, bota um marcadorzinho no capítulo 2 da carta de Tiatira. E nós vamos já terminar, né? Já terminar. Eu queria lembrar que tem um personagem, algumas coisas aqui importantes nessa carta, alguns personagens. Nós temos aqui oportunidade para reler o texto, só para você passar por essas ênfases de pessoas. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, presta atenção, o tolerares. Então a igreja da tolerância, essa é a igreja da tolerância. Tenho contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Lembra aí a questão dos grêmios comerciais? Dei-lhe tempo para que se arrependesse, uma chamada. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quis arrepender-se da sua prostituição. Consequência: eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e que vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tanto quantos não têm essa doutrina, aqui remanescentes dentro da igreja, tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras,
eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Irmãos, se existe algo que deve nos ensinar, é aquilo que Jesus, a maneira que ele agiu para com outras igrejas. E aqui estamos vendo as 7 igrejas da Ásia. A forma como ele as tratou não muda hoje. Os seus princípios predominam, prevalecem, de forma que as coisas que ele aprovou, como igreja devemos aprovar. As coisas que ele reprovou, devemos reprovar. Falamos domingo passado um pouco sobre Pérgamo, e lá em Pérgamo não era Tiatira, mas era o quê? A doutrina que tinha lá em Pérgamo, prevalecente, doutrina de Balaão, a doutrina de Balaão. E Jezabel aqui tem uma atitude semelhante. Não é que essa mulher, o nome dela em si fosse Jezabel, mas é a figura do Velho Testamento, cujo nome foi colocado aqui simbolicamente para representar o que ela era. Jezabel era mulher de Acabe. Acabe era rei de Israel. Era o rei de Israel. Bem, sei lá se era rei. Bom, era rei, mas quem mandava mesmo era a mulher dele. Qual era o nome? Jezabel. Ele era o rei, mas quem mandava era ela. Ela fazia ele fazia o que ela ditava. E isso deve servir de ensino para os chefes de família hoje, para a igreja hoje. A igreja tem um chefe. Qual é esse chefe? É Jesus Cristo. As diretrizes estão em sua palavra alguma. A palavra ensina e pronto. Vem a sugestão de onde vier, de mulher, de homem, qualquer, mas o que a palavra diz prevalece. Prevalece. E a responsabilidade é cobrada do líder, do chefe da família. E aqui foi dado tempo a Jezabel para se arrepender. Você pode observar, às vezes, reiteradas vezes, nas cartas, que ele está chamando ao arrependimento. A irmã Geniane leu a questão do arrependimento, a questão de dar atenção à palavra de Deus. Eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Aqui está dando uma oportunidade, está sendo dada uma oportunidade à igreja, para que Jezabel saia de cena, se arrependa e o povo de Deus possa prevalecer. Como em Pérgamo foi a indução pelo pecado de união com as mulheres estrangeiras. Aqui a prostituição espiritual, e em certos casos, na prática, na cidade, era física mesmo. Interessante que nesse contexto, eu achei interessante o capítulo que trata sobre Balaão, que também está ligado a isso aqui, o que Jezabel fazia. E eu vou ler aqui. Habitando Israel em Sitim, eu leio Números 25. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício aos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou aos deuses delas. Lembra que foi Balaão que ensinou isso? As maciladas. Verso 3. Juntando-se Israel a Baal-Peor. A Baal-Peor, né? Baal-Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao ar livre. Já pensou, gente? Vimos hoje de manhã a seriedade no capítulo 9 de Ezequiel, né? Enforca-os ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um
mate os homens da sua tribo, que se juntaram a Baal-peor. Lá em Ezequiel 9 foi uma visão, aqui foi um acontecimento mesmo. Eis que um homem, presta atenção, 25:6, eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe aos seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Camarada bem disfarçadamente, lá vem de braço com uma dona, uma midianita, lá vai entrando todo disfarçado, sem nenhuma vergonha na cara, nem ela também, passou lá para a tenda dele perante os olhos de Moisés. Aí teve um camarada que disse: isso é demais. O verso número 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e pegando uma lança, o caso é sério, e pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e o atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram dessa praga foram 24.000, por causa de pecados, morreu 24.000 pessoas. Aí Finéias tomou uma posição. Aí o verso 10 diz: e disse o Senhor a Moisés: Finéias, meu filho, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel, porque Finéias desviou a ira do Senhor, acabando com o mal ali, chamando a atenção, e foi dura a situação que ele chamou a atenção. Irmãos, uma igreja não deve compactuar com o pecado. Alguma situação de pecado que você conhece, denuncie, senão você é cúmplice. É cumplicidade. A igreja deve agir com muita rigorosidade. Estamos num tempo, gente, infelizmente o tempo de Tiatira, a pessoa tiver de qualquer jeito na igreja, não bula não, considere o camarada, desonra a Jesus, mas deixe ele. Em outras palavras é isso, desonra a Jesus, mas deixe ele à vontade. À vontade o quê? Ele tem que mudar de comportamento, tem que mudar a sua vida. Deus é santo, Deus é santo. Então, a chamada ao arrependimento lá em Tiatira serve para todas as pessoas que têm ouvido, que ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Cheguem-se para Deus com arrependimento contrito e fé viva no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Não abuse da graça de Deus, não abuse da misericórdia de Deus. Tiatira estava com tolerância, abusando da misericórdia. Tinha aqueles que eram fiéis, tinha aqueles que eram tolerantes e tinha aqueles que eram praticantes do pecado no meio da igreja. Tinha três tipos de classe de pessoas: aqueles que eram os praticantes do pecado, aqueles que eram tolerantes, não tem nada a ver comigo, fechar os olhos, não vejo nada, não estou vendo nada, não escutei nada, não sei de nada. Então, isso é cumplicidade com o pecado. Já o outro é fiéis, que não tem as doutrinas, como diz, as profundezas de Satanás, que era para mergulhar a cara no pecado, para ter experiência, para poder ter experiência, então poder. Não está essa situação hoje, né? Pessoas não dizem, se junta, o namorado se junta com a namorada, para poder ver se vai dar certo. E nunca dá certo às vezes, né? Junto com o namorado, para dizer, se der certo a gente casa. Se der certo a gente casa. Aí vive na fornicação o tempo todo, nunca toma uma posição diante de Deus. E aí a gente não pode aplaudir uma situação dessa, porque Jesus não aplaudiu mesmo em Tiatira. Tem que tomar uma definição na vida, custa o que custar.
Mas Tiatira muito os ensina, a mensagem a ela fala muito alto, porque Deus, o Deus de Israel, o Deus da igreja, o Senhor Jesus, não compactua com atitudes que não dignificam e glorificam o seu nome. Amém? Nesta noite, se tem alguém que não é crente, se arrependa do pecado, nosso Senhor Jesus chama: vinde e eu vos aliviarei. Quem me segue não andará em trevas, terá a luz da vida. Isso para uma adúltera, depois de perdoar uma adúltera. Agora, continuar no pecado é abusar da graça. É abusar da graça. Então, um chamado ao arrependimento vem a igreja de Tiatira e vem a todos que querem andar na presença do Senhor, fazendo a sua vontade e podendo então agradar em tudo em sua vida. Amém? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos, pedindo misericórdia, Senhor. Nosso tempo é difícil, tantos pecados são dados nomes diferentes, em nome dos direitos humanos, em nome das legalizações que vêm de várias formas aí, aprovada pelos homens, mas tua palavra prevalece, permanece, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja. Que nós possamos lutar para ver exatamente o nome do Senhor sendo glorificado na pureza e santidade conforme requer de nós, num tempo de tanta aberração por redes sociais, por computadores, por pornografias que são jogados lixos pelos escândalos na própria rua. Não deixe que o teu povo venha a seguir Jezabel, mas se arrependa e ande contrito com o Senhor na tua presença para te glorificar. Se tem alguém nosso meio que não é salvo, gostaria de receber Jesus, esta é a oportunidade que você tem.